Fala meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alésios e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Eu já fiz um vídeo de história explicada do Yasuo, tá aí no card pra você ver, mas com o lançamento do livro Reinos de Runeterra, ele ganhou um conto inédito e exclusivo que revela pra gente o que acontece com o Yasuo depois que ele se acerta com a Riven e ele descobre quem é o culpado e tudo e tal. Então eu vou trazer aqui pra você um resumo do conto Florescer da Orquídea, que é exclusivo do Reinos de Runeterra. Então já deixa o seu like, que é muito importante, e bora! É um amanhecer muito bonito e pacífico em Ionia, mas isso não é mais tão comum na região. Afinal, as primeiras terras sofreram ao longo de 10 anos uma violenta e sanguinária invasão promovida por Noxus. O Império Invasor foi contido e aos poucos Ionia busca voltar à sua normalidade, embora pareça que a filosofia do equilíbrio esteja cada vez mais distante de voltar a ser uma realidade, já que uma grande parte do povo ioniano se corrompeu com os anos de guerra, criando facções, milícias e conflitos políticos internos. Apesar disso, a Jing, uma anciã da região, nunca desanimou em abrir as portas da sua casa de chás todos os dias. Talvez ela faça isso não só por ser o seu sustento, mas também por acreditar que na perseverança se poderia restaurar o equilíbrio perdido. Ela está abrindo as janelas da casa, organizando o espaço, quando escuta de longe o som de passos se aproximando. Ela congela por um instante, pensando que pela velocidade dos passos poderia ser alguém específico. O seu filho, mas não era. Quem chegou era um andarilho, um pária. Então Jing rapidamente começa a montar o serviço de chá, enquanto o visitante aguarda na outra sala. A anciã tem a forte sensação de conhecer aquele rapaz, mas ela ainda não consegue se lembrar de onde. Quando o chá fica pronto, ela leva para a mesa dele e eles conversam brevemente sobre o florescer inesperado das orquídeas naquela época do ano. A Jing consegue notar na voz do seu visitante certo pesar amargo, como se mesmo sendo muito mais jovem do que ela, ele já carregasse muito mais dores em suas costas. Tentando mudar de assunto um pouco, a Jing pergunta se poderia oferecer uma refeição para aquele homem. "Você faz tudo sozinha aqui, Oma?" pergunta ele. Embora a pergunta tenha sido feita num tom bem pacífico, a senhora já fica um pouco mais atenta. Afinal, uma pergunta assim poderia partir de alguém que quisesse causar algum mal a ela, ou roubar a casa de chás de repente. A Jing rapidamente desconversou, dizendo que seus funcionários chegariam em poucos dias, e lhe devolveu a resposta perguntando o que ele fazia naquela região. "Um tolo não tem lar." O Yasuo respondeu curto e seco. A Jing recebeu isso de forma bem humorada e logo o clima entre eles fica descontraído quando a senhora resolve trazer para o viajante uma kiwa, um fruto que ajudava o filho dela a ficar menos nervoso. Quando ela desceu para preparar a fruta para o seu visitante, Jing pôde ouvir chegar mais clientes na sua casa de chás, mas diferente do Yasuo, esses não eram tão silenciosos e educados. Era um grupo de mais ou menos 5 pessoas que já chegaram jogando suas armas no chão, fazendo bastante barulho, levantando os pés na mesa. Uma garota até gritou perguntando se alguém iria atender eles. Ela parecia ser a líder do bando. A Jing rapidamente retorna ao salão e entrega a kiwa para o Yasuo. Eles se entreolham como se os dois desaprovassem a atitude dos outros visitantes. A velha Jing vai até a outra mesa e é recebida com grosserias na hora de pegar os pedidos. Ela volta para a cozinha para fazer os chás e quando retorna ao salão, ela não sente mais a presença do Yasuo ali no ambiente. Quando tá indo entregar os chás na mesa dos visitantes inconvenientes, um deles coloca o pé bem na frente das pernas da velha, fazendo com que ela quase caísse no chão com a chaleira quente e a sua bengala. Todos se levantaram e começaram a xingar Jing, sendo que foram eles mesmos que armaram essa situação. A anciã se mantém firme na sua bengala com os ânimos se exaltando. Um conflito começa quando um deles puxa Jing pela blusa e cospe na cara dela. O bando decide que eles vão levar Jing para um lugar, mas não conseguem arrastar ela. A Jing é uma maga, então ela focaliza o seu poder nas suas pernas e nem mais do que uma pessoa consegue mover a anciã do lugar.
Então um deles diz para cortar as pernas dela fora, porque ele, entre aspas, tinha ordenado que levassem a Jing viva, mas que não necessariamente precisava levar ela inteira. Nisso, o Ieyasu aparece em defesa da Oma, usando o último suspiro, cortando violentamente os 5 do bando, mas não o suficiente para matar. E Jing entra na briga com sua bengala, batendo em 3 deles. Rapidamente, todos começam a lutar. O Ieyasu desfere vários golpes fracos, apenas para fazer cortes leves, e Jing praticamente brinca com eles, chegando até a dar uma bengalada bem na bunda de um dos arruaceiros. O entrosamento entre o andarilho e a velha é impressionante. Eles parecem não querer acabar com a luta tão cedo, especialmente a Jing, que ela tá bem animada com tudo isso que tá acontecendo, como se estivesse revivendo adrenalinas nostálgicas. Pouco tempo depois, todos eles já estão no chão, feridos, exceto pela líder deles, que usa um encantamento especial e faz com que a temperatura da casa de chás caia bastante. Preocupado com a manobra dessa jovem, a Jing então ulta, digamos assim, e abre os olhos da sua mente. Diante dela, uma variedade de cores e energias espirituais se entrelaçam, mais ou menos como se fosse aquela situação em que o Shen faz com a Akali na cinemática de Runeterra, sabe? E agora ela tem uma visão superior das coisas, como se essa habilidade revelasse segredos e poderes ocultos. Foi aí então que ela reconheceu o Ieyasu e lembrou de toda a fama que o nome dele carrega em Ionia por causa das acusações injustas que ele sofreu depois da morte do mestre Souma, que inclusive era um grande amigo da Jing e provavelmente frequentava a casa de chás dela. Todos do bando agora se levantaram, recuperados, e partem para cima da anciã, que sozinha, sem a interferência do Ieyasu, enfrenta eles. No meio da luta, ela pergunta para a líder deles quem os mandou até lá, e a líder responde que foi Bao Lan, o próprio filho da Jing. Então, numa última manobra dos poderes, a Jing absorve o encantamento de gelo da sua oponente e com uma batida da sua bengala no chão, ela congela todos eles imediatamente. O Ieyasu não interferiu porque ele percebeu que diante dele não estava somente uma Oma dona de uma casa de chás, mas sim uma grande mestre de alguma técnica de poderes não conhecidos por ele. Então, por respeito e para ver se aprende alguma coisa, ele ficou ali só assistindo. Quando tudo termina, a Jing fecha os olhos da sua mente e se mostra muito cansada. Certamente fazia alguns anos que ela não batalhava, então o seu corpo físico não estava acompanhando tão bem o desempenho do seu poder espiritual. Ela e Ieyasu conversam brevemente, mas no momento em que a Jing está desprevenida, surge uma fumaça azul escurecida e dela sai a líder do grupo cravando uma espada contra a barriga da senhora numa última tentativa desesperada de cumprir a missão dela de levar até o Bao Lan. O Ieyasu também é surpreendido com isso, então como reação, tudo que ele faz é matar a garota num único golpe. Um detalhe triste e irônico a respeito da lore do Ieyasu é que o mestre Souma morreu porque o Ieyasu não estava presente no templo, mas agora, mesmo presente, com a Jing ali a poucos passos dele, ainda assim ele não foi capaz de proteger ela. A Oma coloca a mão na sua barriga perfurada e sente o sangue escorrendo. Ela cai no chão. O Ieyasu rapidamente se aproxima, dizendo que falhou novamente, mas a Jing ainda é muito forte e faz um encantamento com as mãos no seu corpo e o buraco é cicatrizado em um instante. A sua maior tristeza nisso é ter perdido a sua blusa que gostava tanto. Então ela levanta e eles conversam mais uma vez em meio à casa de chás, agora completamente destruída. A Jing diz que foi uma tola por ter demorado tanto a reconhecer o Ieyasu, ainda mais pela fama que ele tem. O espadachim então começa a se lamentar pela morte do mestre Souma, mesmo tendo a sua inocência provada, e Jing diz que ele não deve carregar o fardo para sempre e ficar se lamentando pelo que ele poderia ter feito naquela noite no passado. A anciã revela para o Ieyasu que ela e Souma eram bons amigos, e ela conheceu inclusive o Yone, o falecido irmão do Ieyasu que ele teve que matar num duelo. Quase como se fosse uma nova mestra para ele, ela encoraja o andarilho a superar os seus traumas, porque ele nunca vai conseguir reparar as coisas se ele continuar se apegando aos erros do passado. A anciã também conta que se culpa por seu filho ter se distanciado tanto do caminho certo quando Noxus invadiu Ionia, e o Ieyasu retruca dizendo que a Oma não deveria se culpar tanto pelas atitudes dos outros, mas ela acaba fazendo ele entender esse sentimento dela quando pergunta se ele já teve
teve algum aprendiz, e se ele ficaria triste se esse aprendiz se desvirtuasse também. O Yasuo logo se lembra da Thalia, a Tecelã de Pedras, e embora ela não tenha se afastado do caminho certo, ele entende agora o sentimento de tristeza que a Jing sente. Afinal, filhos, irmãos, colegas, aprendizes, mestres, todos eles se amam mesmo quando erram, e que se Jing tivesse que se acertar com o seu filho através do fio de uma lâmina, assim seria. Por fim, Jing finaliza o assunto dando uma lição extremamente importante para o Yasuo. Ao invés dele apenas pairar pelo vento, ele deve usar o vento como impulso para ajudar os mais necessitados. Ionia vive tempos incertos, o caos prevalece nas primeiras terras, então talvez não tenha ninguém melhor do que o Yasuo, um guerreiro poderoso e inocentado, mas com um passado quebrado, para ser uma mão firme e significativa nesse momento. Enfim, como a gente sabe através da animação Awaken de 2019, o Yasuo acabou lutando por Ionia nessa segunda guerra, nessa revanche, certamente motivado justamente por essa sábia e valiosa lição que a anciã Jing passou para ele anos antes na casa de chá. Certas coisas não perdem o fio. Certos erros não se pode cometer 2 vezes. Meus amigos, como eu falei no início do vídeo, esse conto é exclusivo do Reinos de Runeterra. E não se encontra ele em lugar nenhum na internet por enquanto. Então por isso, eu e a Alice, a gente trouxe esse conteúdo inédito e exclusivo para vocês. A gente pode fazer mais conteúdos assim relacionados ao Reinos de Runeterra se você quiser, então coloca o feedback aí pra nós. Eu vou deixar no card aqui em cima um conto do Yasuo que lançou recentemente e eu narrei ele na íntegra. Tá bem legal, vale a pena ouvir esse audiolivro do Yasuo, tá? Eu agradeço de coração pelo seu like, pelo seu feedback e pelo seu compartilhamento nas redes sociais. E deixa um comentário pedindo a próxima história explicada de um campeão. Talvez o seu main, quem sabe, não sei. E também eu agradeço de coração os membros lúdicos que apoiam mensalmente o trampo daqui do canal, velho. E se você quiser e puder nos apoiar, torne-se um membro lúdico também. E se você viu o vídeo até aqui, começa o seu comentário falando Hasegi! Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Um abraço e até a próxima.